Graça e paz, aqui é o pastor Gil Ferraza e hoje, irmãos, nós estamos na nossa terceira casa de paz. Essa casa de paz é tanto para as pessoas que estão recebendo a casa de paz em videoaulas e também para os semeadores que vão estar ministrando as casas de paz presencialmente nas casas. Espero que você esteja com o teu estudo da terceira casa de paz, que hoje nós temos como tema Jesus ressuscita áreas mortas de nossa vida. Hoje vai ser um tema muito bom e vamos aprender que Jesus ressuscita áreas mortas de nossa vida. E para a gente poder fazer essa terceira casa de paz, nós vamos ler o texto bíblico de João, capítulo 11, do versículo 1 a 57. Vá acompanhando aí no teu estudo, né? Para que você compreenda tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, tá bom? Então, João, capítulo 11, do versículo 1 a 57, está escrito assim. Vamos estar lendo. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles o disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta,
Irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se quereres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois em bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porque esse homem já faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para juntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-lhe para o matarem. Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitas daquelas terras subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. É uma história muito bonita, essa história de Lázaro. E hoje nós vamos estudar sobre esse tema: Jesus ressuscitar as mortas da nossa vida. Agora eu quero que você acompanhe lá no teu estudo, lá na folha da Terceira Casa de Paz, para que você entenda a ministração de hoje. E lá no estudo está escrito assim: é uma bênção poder chegar à 3ª semana do projeto Casa de Paz. Nessa semana vamos enfatizar a fé no poder restituidor do nosso Deus. Queremos e cremos em milagres maravilhosos nesses dias de ministração nas casas. Vamos conhecer o caráter restituidor de nosso Senhor Jesus, realizando um milagre tremendo na família de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e foi acometido de uma doença mortal. Muito embora Jesus tenha sido avisado a tempo, ele estava realizando o seu ministério e não pôde ir à casa de Lázaro a tempo antes que ele morresse. No entanto, ele chegou à casa de Lázaro 4 dias depois de ser o sepultamento. Mesmo assim, a Bíblia nos mostra que Jesus foi ao túmulo e ressuscitou a Lázaro. Essa maravilha de Deus é mais um milagre de Jesus no ambiente de uma casa de família. Nessa semana vamos aprender sobre a fé restituidora a partir deste milagre. A primeira lição que nós aprendemos com essa passagem de Lázaro na Bíblia é que Deus tem seu próprio tempo e maneira de agir. Acompanhe no teu estudo. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus tem seu próprio tempo e maneira de agir. Jesus era amigo da família. Sempre que passava por aquela região, se hospedava na casa deles. Por isso, quando ele ficou doente, a família avisou. Mas ele não chegou a tempo e Lázaro morreu. Muitas vezes ficamos confusos porque, mesmo buscando a Deus, as coisas não acontecem do jeito que queremos e no tempo que esperamos. Muitos entristecem e param de buscar. Saiba de uma verdade: Deus é perfeito, ainda que não entendemos. Sua aparente demora muitas vezes faz parte do seu jeito de provar nossa fé, para quebrantar nosso coração ou até mesmo para fazer algo muito maior, como foi o que aconteceu na família de Lázaro. O nosso papel é continuar na busca. A hora da bênção é decisão divina. Então vejam bem que Deus tem seu próprio tempo e maneira de agir.
que nós aprendemos aqui? Que Deus queria que Lázaro, ele passasse pela morte, porque ele diz para as irmãs de Lázaro que elas viriam a glória de Deus. Então Deus permitiu que Lázaro passasse pela morte. Você já observou que muitas das vezes Deus permite que passemos por problemas? Deus permite que passemos por aflições, Deus permite que passemos por doenças, por enfermidades. No caso de Lázaro foi pior, porque Lázaro passou pela morte. E Jesus não foi a tempo de curar ele. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu próprio tempo e maneira de agir. Muitas das vezes nós queremos uma bênção para a nossa vida e nós estamos orando por essa bênção, estamos clamando por essa bênção e essa bênção está demorando para chegar. Sabe por quê? Porque ainda nós não temos maturidade para receber essa bênção. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. De repente uma pessoa que não tem maturidade espiritual, que ainda não se converteu verdadeiramente, que ainda tem um pé na igreja e um pé no mundo, essa pessoa está orando na igreja para que Deus dê um carro novo para ela. E se ela pedir com fé, Deus vai dar o carro para ela. Mas Deus conhece o coração dessa pessoa. E sabe que essa pessoa, como ainda não é convertida, se Deus der o carro agora, essa pessoa vai sair da igreja. Porque essa pessoa vai sair, vai ter o carro para ir no futebol no domingo. Essa pessoa vai ter o carro para colocar mais amizade dentro dele. Essa pessoa vai usar o carro para ir em inferninho, para ir em boates, para ir em bares. Porque na realidade essa pessoa não está pedindo um carro para que ela seja abençoada. Ela está pedindo um carro porque ela quer viver no mundo. E Deus, sabendo que essa pessoa não tem maturidade ainda para receber esse carro, Deus só vai dar esse carro para essa pessoa na hora que ela crescer espiritualmente. Quando ela entender que esse carro não é para ser usado para levar essa pessoa para longe de Deus, mas que esse carro é para ser usado para que essa pessoa venha dar carona para pessoas na igreja, venha abençoar a vida de pessoas, venha levar pessoas nos hospitais, venha dar carona para essa pessoa, buscando essa pessoa para vir na igreja, ou então levando um irmão, uma irmã para casa. Ou seja, como o carro não é nosso, nós somos mordomos de Deus aqui na terra, tudo que Deus nos dá é para que a gente possa abençoar também a vida das pessoas. Então Deus não vai dar um carro para uma pessoa que ainda não tem maturidade para isso, para entender que esse carro tem que ser usado no reino, para abençoar a vida dela, para abençoar as pessoas, para abençoar a família e para abençoar até os irmãos e as irmãs da igreja. Então muitas das vezes nós só vamos receber as bênçãos de Deus quando a gente tiver maturidade espiritual, para que a gente não perca essa bênção. Deus não vai dar dinheiro para quem não sabe administrar, para quem gasta mais do que ganha, porque a Bíblia diz que Deus não dá dinheiro para tolo. A própria palavra de Deus diz que Deus não dá bênção para tolo. Então, enquanto a pessoa não aprender a administrar o seu dinheiro, administrar a sua vida, como é que Deus vai dar uma bênção financeira para ela? Para ela jogar tudo fora? Então essa pessoa precisa crescer, precisa aprender, precisa valorizar aquilo que Deus coloca nas suas mãos e não jogar fora. E quando Deus vê que isso vai acontecer, Deus vai derramar das bênçãos sobre a vida dessa pessoa, porque Deus sabe que essa pessoa não vai jogar as bênçãos que Ele deu, que essa pessoa não vai jogar fora. Entende? Então, às vezes as nossas bênçãos estão retidas porque Deus está esperando a gente amadurecer. Mas como que um cristão vai amadurecer se nem na igreja ele vai? Como que um cristão vai amadurecer se ele nem lê a Bíblia?
Como que um cristão vai amadurecer se ele não escuta pregações da palavra de Deus? Como que um cristão vai amadurecer se ele não ora, se ele não jejua, se ele não busca a presença de Deus, mas ele é apenas um crente de aparência dentro da igreja? Então, Deus ele só vai nos dar bênçãos a partir do momento que ele entender que nós temos maturidade espiritual para multiplicar essa bênção, para receber essa bênção e principalmente agradecer, ter gratidão por aquilo que Deus nos dá. Porque Deus dá tantas coisas para as pessoas quando elas entram na igreja, e depois que as pessoas recebem a bênção, elas saem da igreja até sem agradecer. E são ingratas com Deus. Receberam tantas bênçãos, mas são ingratas com Deus. Porque foi Deus que deu. Foi Deus que usou irmãos e irmãs da igreja, usou pessoas para abençoar a vida dessa pessoa, e simplesmente essa pessoa, depois que recebeu a bênção, vira as costas e vai embora. Então, Deus ele tem seu próprio tempo e maneira de agir. E Deus vai agir no seu tempo, para que quando ele agir, venha a ser bênção na vida da pessoa que vai receber a bênção, na vida da pessoa que vai receber o milagre. No caso de Lázaro, quem recebeu a bênção foi as pessoas que viram a ressurreição. Quem recebeu a bênção foi as irmãs de Lázaro, que viram o poder de Deus, viram a glória de Deus, uma glória que elas não tinham visto ainda, um poder que elas não tinham visto. O povo de Israel pôde conhecer que Jesus, ele tinha poder até sobre a morte. Então, a ressurreição de Lázaro serviu para abençoar a vida de outras pessoas, para saber que realmente Jesus Cristo era o Messias enviado para salvar a humanidade. A segunda lição que nós aprendemos, está lá no estudo, é que o amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problema. Está escrito assim no estudo: Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Jesus pela sua família. Elas receberam a Jesus falando palavras que demonstravam sua incompreensão quanto ao fato de Jesus não ter vindo ver Lázaro antes da sua morte. Por que Jesus demorou tanto? Por que deixou Lázaro morrer? Jesus amava muito a Lázaro, inclusive chorou ao chegar lá. Jesus provou seu amor por aquela casa, se sensibilizando tanto que, além de chorar com elas, ressuscitou a Lázaro da sepultura depois de 4 dias de morto. Veja bem, você que está recebendo essa videoaula, a segunda lição que nós aprendemos: o amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Sabe o que o Senhor Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu dinheiro. Jesus nunca prometeu que você tenha uma casa e você vai ganhar outra. Jesus nunca prometeu que você tenha um carro e você vai ter outro. Jesus nunca prometeu que você ia ser rico. Porque tudo isso você consegue trabalhando, levantando cedo. Tudo isso você consegue estudando, se qualificando, para que você ganhe mais, para que você cresça profissionalmente e financeiramente. Tudo isso você consegue com a ajuda de Jesus, mas você vai ter que fazer a tua parte. Jesus nunca prometeu um evangelho de que venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus nunca prometeu isso. Por isso que às vezes nós passamos por problemas e nós não podemos achar que porque nós estamos passando por problema, Deus não ama a gente. Jesus não ama a gente. Não. Jesus vai continuar amando do mesmo jeito. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus permitiu que eles entrassem na fornalha ardente. E ainda a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego passassem por problemas e fossem colocados dentro da fornalha de fogo. Mas o que aconteceu?
o quarto homem estava lá. Jesus estava com eles dentro da fornalha. E a Bíblia diz que além de não pegar fogo neles, nem a roupa deles queimou. Problema nós vamos ter. Aflições nós vamos ter, assim como Jesus disse. Mas ele venceu o mundo e nós vamos vencer junto com ele. Porque uma coisa é você lutar sozinho. Lutar sem Deus, lutar sem Jesus, lutar sem a fé. Outra coisa é você lutar com o poder da fé, você lutar com a força de Jesus, com a força de Deus e com a força do Espírito Santo. Como é que você acha que você vai ter mais facilidade para vencer? Com Jesus ou sem Jesus? Então, se você está passando por problema, nunca ache que Deus deixou de te amar. Não. Às vezes esse problema, esse erro que aconteceu na tua vida é para te amadurecer, para que você não cometa mais o mesmo erro. Porque Deus permite que a gente erre para que a gente aprenda e não cometa mais os mesmos erros. O passado só serve para nós, para a gente olhar para o passado, lembrar do passado, ver aonde a gente errou e aonde nós não devemos errar mais. O passado, ele não serve para que a gente fique doente, que a gente fique depressivo, que a gente ache que não tem mais jeito para a nossa vida, não. O passado é aprendizado. Nós precisamos do passado e nós precisamos dos erros para o nosso aprendizado. E se nós formos inteligentes, nós vamos observar os erros das pessoas ao nosso lado para a gente não cometer os erros que elas fazem. E vamos aprender muito mais. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que o amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Deus permite que você erre, que você tenha problemas, para que você cresça espiritualmente. E Deus permitiu até que Jesus tivesse problema. Jesus passou pela cruz. Jesus foi crucificado. Jesus foi chicoteado. Jesus foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus foi transpassado por uma lança. Jesus foi esbofeteado. Nem Jesus, Deus deixou que ele não passasse por problemas. Jesus passou por problemas. Jesus teve que carregar a cruz. E por que você acha que nós, cristãos, também não vamos carregar a nossa cruz? Mas nós teremos a nossa cruz carregada junto com Jesus. Por isso que a nossa cruz se torna mais leve. Porque quando nós estamos carregando a nossa cruz, pode ter certeza que Jesus está do teu lado, ajudando você a carregar. E você vai chegar no lugar que tem que chegar, e você vai chegar na bênção e na vitória que você tem que alcançar, porque Jesus vai com você até no último minuto, no último momento em que você tem que carregar a cruz. Mas Jesus nunca vai te abandonar, mas ele vai estar sempre ali te ajudando a carregar a tua cruz, porque todos nós temos que carregar a nossa cruz, até porque nós vamos trocar a nossa cruz pelas nossas coroas que estão nos esperando no céu. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos lá no estudo: a fé abre as portas do milagre em nossas vidas. Está escrito assim lá no estudo: se creres, verá a glória de Deus. Essa foi a dica que Jesus deu àquela família no seu momento de dor profunda. A fé também é o maior segredo espiritual da Bíblia. Não temos que entender tudo que Deus fez como Ele faz e nem mesmo concordar. O que precisamos é crer. A fé é o único caminho para o milagre e uma vida bem-sucedida em Deus. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. Qual a sua necessidade? Simplesmente creia nele. Ainda que pense que não tem mais jeito, ele é a solução para todos os seus problemas. Presta atenção. A terceira lição que nós aprendemos: a fé abre as portas do milagre em nossas vidas. Irmãos, nós temos a fé natural, que é aquela fé que nós temos que
se nós fizermos a nossa parte, tudo vai dar certo. Ou seja, eu preciso fazer a minha parte. Se eu estou com sede, eu preciso ir até a pia, colocar copo na água, colocar água no copo, né? E eu preciso tomar a água que eu coloquei no copo. Mas eu tive que ir até a pia. Eu tive que colocar água no copo para depois eu tomar. Para mim matar a minha sede, eu tive que fazer a minha parte. Essa é a fé natural. Eu sei que se eu fizer isso, a minha sede vai passar. Mas existe a fé no sobrenatural. Qual que é a fé no sobrenatural, pastor? A fé no sobrenatural é quando Deus olha para a tua vida e vê que você fez a tua parte. Porque Deus não vai fazer a tua parte. Se você quer trabalhar, você tem que levantar cedo e fazer entrevista, levar a tua carteira de trabalho, né? E procurar emprego. Deus não vai fazer a tua parte. Ele vai te dar um bom emprego, mas quem vai ter que procurar o emprego vai ter que ser você, porque o emprego não vai bater na tua porta. Se você quer se tornar um médico, um advogado, um engenheiro, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que estudar, você vai ter que se qualificar para ganhar mais, porque a qualificação não vai bater na tua porta. Você vai ter que fazer a tua parte. Então, a fé no sobrenatural é quando nós fizemos a nossa parte. De tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, nós fizemos. Até numa doença, numa enfermidade, nós fizemos a nossa parte para que essa doença, para que essa enfermidade fosse curada. E chega um momento que os recursos humanos, eles foram todos eles. Todos os recursos humanos foram usados. Aí entra a fé no sobrenatural. Porque Deus olha para a nossa vida, Ele viu que nós fizemos a nossa parte, e então Ele diz, agora eu vou fazer a minha parte. Porque agora não tem mais como Ele fazer, não tem mais como ela fazer. Tudo que Ele podia fazer, tudo que ela podia fazer, Ele fez. Agora, como terminou os recursos humanos, agora entram os recursos divinos. E os recursos divinos são abundantes. Então a terceira coisa que nós aprendemos é que a fé abre as portas do milagre em nossa vida. Mas para que as portas do milagre em nossa vida sejam abertas, nós precisamos fazer a nossa parte. E então, quando nós fizermos a nossa parte com fé, Deus vai fazer a parte dele no sobrenatural. E pode ter certeza que Deus, ele sabe de tudo que nós necessitamos, mesmo antes da gente pedir. Amém? Então, use a sua fé, faça a sua parte. E se você já fez tudo que você podia fazer, agora ore a Deus, clame a Deus e fale, Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz. Agora eu clamo pela fé sobrenatural. Agora só o Senhor pode fazer. Marta e Maria foram até Jesus falando, Lázaro morreu. Mas a parte dela elas fizeram. Agora precisava ser feita a parte de Jesus. A parte de Jesus era ressuscitar Lázaro. Porque Maria e Marta não poderiam ressuscitar Lázaro. Essa parte era a parte de Jesus. Mas Marta e Maria fizeram a parte dela. E depois Jesus, quando viu que não existia mais recursos humanos, então Jesus fez o recurso divino. Ressuscitou a Lázaro. Venceu a morte. E todos viram Lázaro ressuscitar. Amém? E a quarta e última lição do estudo está escrito assim, que nós aprendemos que remover os empecilhos é uma necessidade para o agir de Deus em nossas vidas. Está escrito assim lá no estudo. Existem tarefas e atitudes que temos que tomar para abrir caminho para o milagre. Aquelas coisas que podemos fazer e Deus não fará por nós. Frequentar a igreja ou uma casa de paz, uma célula, é tarefa que podemos e devemos fazer. Jesus mandou que tirassem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro.
Ele poderia fazer isso de maneira sobrenatural, mas não fez, porque há sempre uma responsabilidade que cabe a nós. Por exemplo, um casamento está destruído por causa da infidelidade. O Senhor pode e quer restaurá-lo, mas é necessário que o adultério seja removido. Devemos fazer a nossa parte, obedecendo ao que Jesus pede. Aí então ele fará a parte dele, que é manifestar o seu poder. Ainda que não estejamos entendendo as coisas ou a maneira como Deus está ou vai agir, devemos perseverar. Lembre-se que a fé é a chave da vitória. A verdadeira fé se manifesta quando fazemos a nossa parte. Seja firme no propósito de seguir a Jesus e não falte a nenhuma reunião da casa de paz. Não tem como Deus preencher você se existir empecilhos, se existir entulhos do passado dentro de você. Você precisa ser curado. Você precisa ser liberto do passado, das emoções, dos traumas, da ira, do ódio, da falta de perdão, para que Jesus possa te preencher. Enquanto tiver empecilho, enquanto tiver entulho dentro de você, não tem como Jesus te preencher. Porque esses entulhos não deixam Jesus te preencher. Porque esses entulhos ainda estão fazendo com que você não esteja totalmente na presença de Deus. Então, remover os empecilhos é uma necessidade para o agir de Deus em nossa vida. Qual é o empecilho que você precisa remover na tua vida? Uma falta de perdão? Talvez você não perdoe teu pai, não perdoe tua mãe, não perdoe teu irmão. Talvez você não perdoe um parente. Talvez você não perdoe um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga. Talvez você está sofrendo pela falta de perdão. E quando você não perdoa, aquela pessoa que você não perdoa se torna um fantasma na tua vida. Essa pessoa toma café com você, essa pessoa almoça com você, essa pessoa janta com você, essa pessoa dorme com você. Porque essa pessoa não sai da tua cabeça, porque você não perdoa. Quando você perdoa, você se liberta. Isso não vai fazer bem para a pessoa que você tem ódio, que tem ira. O perdão vai fazer bem para você, porque você vai ser livre. Então, muitas doenças e muitas enfermidades de muitas pessoas existem por falta de perdão. Quando a pessoa libera perdão, a doença e a enfermidade vai embora. O mau humor vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora. E entra a paz e a alegria do Espírito Santo. Então perdoe. Se você precisa perdoar alguém, ligue para essa pessoa e peça perdão. Ou mesmo que você esteja certo, peça perdão a essa pessoa, mesmo sabendo que ela está errada. Eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que você perdoe, isso não exige que você tenha comunhão com essa pessoa. Mas Deus exige que você perdoe. Ou então, se você não quiser conversar com essa pessoa, libere perdão em pensamento. Mas, na hora que você tiver a oportunidade, peça perdão para essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa também está triste e angustiada, porque só está esperando que você peça perdão. Quantos filhos que entristecem os pais? Quantos filhos que deram dor de cabeça para os pais e não pedem perdão? Os pais estão doentes, os pais estão endividados por causa dos filhos. Os filhos deixaram os pais doentes e e endividados. Os filhos deixaram o pai enfermo de tanto problema que trouxeram para a vida dele, mas nunca pediram perdão.
Peça perdão para o teu pai, peça perdão para tua mãe. Se você foi um filho rebelde no passado, se você foi uma filha rebelde no passado, peça perdão, porque isso vai trazer cura, vai trazer libertação para o teu pai, para tua mãe, porque sofreram com a tua rebeldia, com a tua desobediência. Então, eu quero dizer para você quais são os entulhos que está dentro de você, que faz com que o Espírito Santo não possa agir, que o Espírito Santo não possa preencher você, transbordar em você, porque está cheio de entulho, está cheio de trauma, e você não libera perdão. Então a última lição que nós aprendemos é que remover os empecilhos é uma necessidade para o agir de Deus em nossas vidas. E para a gente concluir esse estudo, acompanhe comigo lá, está escrito assim: conclusão e instruções finais. Líder, faça um convite para as pessoas que ainda não se batizaram, para tomar a decisão de se batizar, para cumprir toda a justiça de Deus. Se alguém decidir pelo batismo, o líder vai conversar com o seu pastor para marcar o dia do batismo na igreja. Convide todos os filhos da paz que fazem parte dessa reunião para a nossa reunião de celebração dos filhos da paz, que acontecerá na igreja no domingo à noite, às 18h30. Será uma reunião de poder e consolidação do que Deus está fazendo nessa reunião. E os pastores estarão orando e ungindo a todos os filhos da paz. Peça para trazer a chave de suas casas para um ato profético, para a bênção da família. Lembre-se, a igreja nos salva, mas congregar na igreja nos mantém salvos e fortes espiritualmente para que possamos perseverar na fé até a volta de Jesus Cristo. O semeador não deve esquecer de tirar no mínimo 3 fotos com as pessoas das casas de paz e enviar para o pastor colocar no grupo da igreja. Agora, você que é semeador, que vai fazer a casa de paz presencialmente, você deve reunir as pessoas, colocar em círculo e pedir para que cada um faça o seu pedido de oração e pedir para que outra pessoa ore pelo pedido. E então cada uma vai orar, e quando chegar no semeador, o semeador faz a última oração. E você que está recebendo essa videoaula em casa, eu vou orar por você. Hoje você aprendeu que Deus tem o seu próprio tempo e maneira de agir. Você aprendeu também que o amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Você aprendeu que a fé abre as portas do milagre em nossas vidas. E você também aprendeu que remover os empecilhos é uma necessidade para o agir de Deus em nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus hoje, com o exemplo da vida de Lázaro, que está escrito na Bíblia. Amém? Eu quero que você faça uma oração comigo e depois eu vou estar orando por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então repita essa oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu peço perdão por todos os meus pecados. E nesse momento, eu creio que o Senhor é o Deus que tem poder sobre a morte. E eu creio que o Senhor é o Deus que tem poder para ressuscitar todas as áreas mortas da minha vida. Neste momento, eu faço uma aliança de obediência e fidelidade contigo. Neste momento, fala teu nome completo, meu irmão, fala teu nome completo, minha irmã. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E nesse momento, meu Deus, eu te peço, ressuscita áreas mortas da minha vida. Opera milagres, prodígios e maravilhas na minha vida. E eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Você que orou comigo, teu nome está no livro da vida do Cordeiro. Eu creio que o Espírito Santo falou com você e que você sabe o que você tem que fazer. Se você não sabe, peça orientação para o Espírito Santo. E Deus vai dizer o que você tem que fazer. Porque Jesus ressuscita áreas mortas da nossa vida. E a partir de agora, dentro da sua casa, áreas mortas que estão na sua vida serão ressuscitadas. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja em todas as áreas da sua vida. Não esqueça de fazer oração pela caixinha de casa de paz. E o semeador não deve esquecer de trazer a caixinha de casa de paz no domingo, para que nós possamos orar por esses pedidos de oração. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e estaremos juntos lá na 4ª casa de paz. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.